Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite a todos, salve Maria. Bom, o tema de hoje é por que até que a morte os separe? Esse tema tem a ver com, tecnicamente falando, a indissolubilidade do matrimônio, ou então, por que nós devemos defender e sustentar que, uma vez que as pessoas se casam, tem que ser até que um dos cônjuges morram. Né? Isso que nós defendemos, seja do ponto de vista natural, a igreja sempre defendeu isso, como do ponto de vista sobrenatural, que é o sacramento do matrimônio, que vamos ver aqui. Esse tema vem bem, acho que aos dias de hoje é bem conveniente que seja abordado, porque, bom, historicamente o casamento sempre foi atacado, né? Sempre vieram com desculpas ou com discursos e argumentos para advogar contra essa instituição, contra a indissolubilidade. Então, o objetivo dessa aula é dar os fundamentos disso aqui. Quais são as razões que fundamentam, as razões que sustentam essa ideia de que o casamento é até que a morte os separe, até que um dos cônjuges venha a falecer. Do contrário não. Mas aqui cabe uma ressalva, quem estiver vendo isso pela internet, né? Eu não vou tratar aqui da questão do divórcio, de casos, né? Porque o meu vizinho, porque meu parente, ou porque um colega meu do trabalho, é uma situação complicada. Eu não vou entrar aqui em casos, em casinhos. A melhor coisa para se resolver, ou para tentar elucidar um caso, é conversar com um bom padre, com um bom sacerdote. Levar esse caso para ele poder aconselhar. Não é o objetivo dessa aula aqui. Aqui é só para mostrar os fundamentos, as razões que sustentam porque o casamento deve ser até que a morte separe, até que um dos cônjuges venha a falecer. E por que eu digo isso? Porque é um fato que aconteceu comigo. Onde eu trabalho, certa ocasião, teve uma festinha de final de ano, de confraternização, e era ao mesmo tempo uma festinha de despedida de uma colega de trabalho lá. E durante essa festinha, surgiu a conversa sobre a minha família. Eu tenho 9 filhos, então perguntou qual o nome deles, eu fui falando o nome dos meus filhos, né? Raquel, Gregório, Joana, e ela comentou, nossa, são todos nomes bíblicos. Bem, não são bíblicos propriamente, né? São nomes dos santos, mas ela identificou que eu era católico. Ela perguntou, você é católico então? Sim, eu sou católico. Nossa, então você deve estar achando maravilhoso o Papa Francisco, né? Porque, olha, ele quer permitir a comunhão dos recasados. Eu falei, não, eu sinto muito, com todo respeito ao Papa, mas isso não condiz. Mas na hora, o ânimo, né, a conversa mudou de tom. Ela começou a me acusar de, então você acha que eu vou para o inferno? Por quê? Porque, infelizmente, era uma pessoa divorciada. Eu falei, não estou dizendo que você vai para o inferno, não é isso. Apenas que a doutrina ensina outra coisa. Não é isso que está sendo falado. E ela começou a berrar comigo lá. Isso é um absurdo. Né? Então, enfim. Infelizmente, nós passamos, acho que vocês já passaram por isso também, uma situação parecida, seja na família, com os parentes, ou no trabalho, mas não é esse o intento. Não é esse o intento. Então, casos particulares, problemas que se tem, busque um bom sacerdote. Não qualquer sacerdote, busque um bom sacerdote para elucidar a situação e verificar o melhor caminho para resolver a situação. Né? Isso é uma matéria muito delicada, muito grave, que não sou eu aqui, pela internet, que vou resolver esse tipo de coisa. Né? E são 2 erros que existem com relação a esse tema. Um é do romantismo que existe,
as pessoas, muitas se casam, seja só no civil, ou seja também no religioso, seja numa outra religião, enfim, as pessoas se casam, mas por um romantismo que existe. Isso é um extremo, que é um erro. Casar por um romantismo. Até que a morte separe mas com aquele viés de que eu vou me casar para ser feliz. Né? O outro erro oposto, que é o outro extremo, é o que não tem que casar, cada um leva a sua vida como quiser e sem compromisso algum. Esses dois erros nós temos que combater. E quem nos dá os argumentos para isso é a Igreja Católica. Né? Ela que nos dá o caminho do meio, efetivamente, que nos dá os argumentos para ir contra essas duas posições. A posição, seja ela romântica, que vê o casamento como uma felicidade terrena entre duas pessoas, seja o erro oposto, que é a pessoa viver sozinha e querer aproveitar a vida sem compromisso com ninguém. Né? De tal maneira que isso serve para nós, quem já está firme na fé, mas para sistematizar os argumentos ou poder passar para os filhos ou para os jovens as razões do porquê o casamento deve ser levado a sério, não é uma brincadeira, né? Para armar os jovens, os nossos jovens, os jovens católicos, já que eles vão para as universidades, ou vão começar a trabalhar e vão se deparar com essas situações, para que eles tenham muito claro a vida que possivelmente eles vão ter, que é uma vida de casado, né? E por que se deve abraçar essa vida de fato, mas com as razões corretas. Bom, em termos de bibliografia, são 3 documentos básicos que eu utilizei. A encíclica do Papa Leão XIII, Divino Arcanum Sapiensi, que é sobre o matrimônio cristão. A Cástico Nubi, de Pio XI, isso aqui tem que ser lido. É a Carta Magna do Matrimônio Cristão. Curioso que foi escrito em 1930, né? E aqui no Brasil, o padre Leonel Franca lançou o livro O Divórcio, em que ele trata desse tema espinhoso, mas que eu uso a introdução que ele dá. É como se ele estivesse atendendo aos apelos do Papa Pio XI e mastigando a doutrina para os brasileiros, ele lançou esse livro, O Divórcio. Veja que esse problema já era desde o começo do século, né? Final do século XIX, começo do XX, já tínhamos esse problema aí, né? A questão que se põe, então, é por que o casamento é indissolúvel? Mas para entender esse problema, ou para tentar responder essa pergunta, cabe 2 perguntas anteriores, que é o que é o casamento e que está conexo a isso é por que casar? Se vocês querem ter uma ideia de como vai ser a vida futura de um casal que está prestes a casar, é perguntar a eles, por que vocês vão casar? Dependendo da resposta, você já tem não é uma certeza, claro, né? Mas já tem uma ideia de como é que pode ser a vida futura. Infelizmente, hoje, o número de divórcios é muito grande. Eu tenho já alguns colegas de faculdade que eu fui ao casamento deles, passou 1 ano, passou 2 anos, colegas de faculdade, eles estavam separados. Por quê? Porque eles não sabiam, na verdade, por que casar. Casar por quê? Porque é um costume. Porque a família queria, isso ia agradar os pais. Isso não são motivos, né? Quanto mais tem gente que quer casar na igreja. E se tem algum impedimento, não vou tratar disso, mas se tem algum impedimento, eles ficam bravos, ficam nervosos, irritados. Por quê? Como? Imagina, a igreja não vai deixar eu casar na igreja? Tanto é que, bem, se você não pode casar nessa igreja que é católica, case em qualquer outra. No Japão é conhecido isso, tem até uma empresa que cuida de casamentos, em que eles oferecem tudo, desde um local que imita um cenário de igreja até a festa. Então você pode pagar e você tem lá o cenário em que você casa numa igreja e está tudo bem, você cumpre o seu sonho de casar de vestido de noiva ou o sonho dos seus pais. Mas isso é ridículo, né? Isso não é um motivo que responde a por que casar. E, infelizmente, muitos casais não sabem por que casar. Infelizmente. Sabendo disso,
o porquê casar, aí se entende o porquê indissolúvel. É isso que vamos tentar aqui mostrar para vocês. E aqui eu convido primeiro para um teste, para direcionar o raciocínio disso, né? Temos aqui uma tigela de sopa, né? E como é que vocês pretendem comer uma sopa? Vocês podem comer de várias maneiras. Vocês podem comer ou de haste, de palitinho, ou de garfo, ou de faca, ou de colher. Com qual instrumento você vai utilizar para consumir a sua sopa? Bom, me parece que qualquer pessoa sensata vai escolher uma colher, né? Por quê? Porque para cada instrumento, você vê a finalidade do instrumento, ele é conveniente, ele é condizente, adequado à coisa que você vai realizar. O garfo é para espetar, a faca é para cortar, a colher é para colher. Então, um instrumento aí próprio para isso é a colher. Se ela fosse feliz, ela seria feliz colhendo. Jamais uma colher seria feliz cortando. Né? Um outro teste. O teste é de um carro e ele faz uma manobra. Essa manobra chama-se cavalo de pau, né? E o meu cunhado, uma vez, na juventude, ele falou para um amigo dele assim: ô seu burro, por que você está fazendo isso? O carro, veja, não é nem católico, nem uma conversa que não tem nada a ver com religião. Mal sabia ele que estava dando uma lição de metafísica para o amigo dele, né? O carro foi feito para andar ou para frente ou para trás, não de lado. Se for de lado, vai estourar rolamento, vai estourar amortecedor, vai estourar o eixo, enfim. O carro foi feito para andar para frente ou para trás, não de lado. Por quê? Porque a estrutura do carro mostra isso. Isso é metafísica, hein? Então, até alguém que não está tratando de religião ou de filosofia, ele vê isso. Você não pode tratar as coisas de maneira que vai danificar a coisa. Basta ver como a coisa é. O relógio, ele é a prova d'água ou não é a prova d'água? Se for a prova d'água, ótimo. Então você pode colocar debaixo d'água e não tem problema. Mas se não for, então não pode, porque vai estragar. Prejuízo seu. Né? Para entender o casamento, é algo parecido. O casamento entre duas pessoas. Então, cabe a nós entendermos primeiro o ser humano. O que é o ser humano? O ser humano, nós sabemos isso da filosofia, é a definição clássica: animal racional. É um animal que tem sensibilidade, né, a parte animal, a parte material, né, e tem uma alma racional. Essa alma racional ela tem inteligência e vontade. Isso é o ser humano. Só que mais que isso, né? Claro que eu estou fazendo aqui um resumo, não é esse o foco do assunto, né? Mas o ser humano também ele é um animal social, ele vive em sociedade. Ninguém é independente um do outro. Se nós aqui podemos ter essa aula, é porque existe uma câmera, é porque existe a internet, existem ondas, eletricidade. Quem fez isso aqui? Alguém fez isso, alguém disponibilizou isso para que essa aula pudesse ser dada. Então ninguém vive sozinho no mundo. Nós vivemos uma rede interligada de relações sociais. Seja numa família, numa escola, numa empresa, num país, né, numa cidade. Então, o ser humano ele é social. Isso também faz parte da natureza humana. E o ser humano é homem e mulher. Apesar de quererem nos convencerem do contrário. Mas a própria natureza nos mostra isso. Né? Homem e mulher. Salvo alguns casos aí, mas que são, na verdade, como é que fala? São algumas falhas que aconteceram, né? Mas o normal, o natural, é homem e mulher. E o ser humano, que estamos tratando aqui, ele nasceu de um homem e de uma mulher. Né? Então, com base nesses elementos aqui, digamos assim, mapeados do que é o ser humano, vamos verificar cada ponto, cada aspecto e tentar extrair algumas coisas que vão nos ajudar a compreender a questão do casamento.
Eu vou isolar cada uma dessas partes assim, para verificarmos o que nos interessa. Então, o primeiro ponto aqui é o ser animal. Nós somos animais, né? Todos nós começamos pela união das células reprodutivas, masculino e feminino, né? O espermatozoide e o óvulo. Ao se fundirem, formam o zigoto. Olha como é bom saber biologia. Quem não sabe biologia não vai entender bem o que eu estou falando. Você tem o zigoto. Tendo o zigoto, aí tem uma fase chamada nidação, ele se adere ali à parede do útero e começa uma série de transformações na mulher para propiciar, para permitir que esse zigoto se desenvolva, que é um novo ser. Ele não é o DNA nem da mulher, nem do homem. É o DNA único, diferente dos dois. É uma mescla dos dois, né? E ao se desenvolver, vai lá, mórula, blastocela, notocorda dorsal, ele vai crescendo, ele se torna um embrião. E nisso ocorrem algumas transformações físicas na mulher. O ventre começa a aumentar, porque o ser que está ali dentro está se desenvolvendo, está crescendo também, né? Tanto que a minha esposa comentou que quando ela estava na gestação, chegou uma hora que, quando caía alguma coisa no chão, ela pensava 10 vezes se ia pegar aquilo que estava no chão ou não. Normalmente ela pensava, não vou pegar. Por quê? Porque já tinha uma dificuldade de locomoção. Ela precisava de ajuda. Então, quem que ajudava? Eu. Então, vem, pega aqui para mim. Caiu tal coisa, pega lá para mim tal coisa. Vai comprar tal coisa. Várias tarefas que ela começou a não ter mais condições de fazer. Porque a lentidão, né, a limitação de movimento começava a ficar muito grande. Então, ela dependia de mim para algumas coisas. Digamos, para a própria manutenção da casa, né? Você precisava de um auxílio. E aí, nasce a criança. Nasceu a criança. Você vê, tem olhos, né? Tem mãozinha, tem perna, mas não consegue fazer nada. Ela só consegue o quê? Chorar e se alimentar. Não consegue fazer nada. Diferente dos alguns animais que já ao nascerem já podem fazer suas atividades para sobrevivência, o ser humano não. Um bebê, ele fica totalmente dependente do pai e da mãe. E a mãe fica dependente do pai, ou quando não, ao contrário. Porque não dá para cuidar de uma criança sozinho. De repente, você está num apuros ali com a criança, ou para limpeza, ou porque se machucou, e de repente tem, sei lá, comida no fogão. Como é que vamos dar conta das atividades, né? Então é bom que tenha mais um adulto ali. Porque toda a atenção, todo o foco fica para a criança. Isso eu estou falando o mínimo, né? Então tem que comprar fralda, tem que comprar roupa, tem que se alimentar, né? E essa criança então vai crescendo, né? Ganha um pouco de autonomia, começa a se movimentar, vai para a escola, mas ainda assim você precisa direcioná-la, coma isso, não coma aquilo, isso aqui pode beber, não, isso aqui não pode beber, cuidado, está quente, não, isso aqui está muito gelado, não pode. Tem todo um cuidado aí, que também envolve o pai e a mãe. E posteriormente, a criança cresce, vira um aborrecente, quer dizer, um adolescente, que se julga já independente das coisas, né? Você ainda precisa direcionar, né? Tem uma questão de dependência financeira, começa a sair, pegar a condução, tem almoço para se alimentar, porque está estudando fora. Então tem uma dependência financeira aí também, que precisa ser suprida. Até que essa criança, esse adolescente se torne um adulto, e ainda assim, depois de adulto, ele tenha condições de se sustentar e, quem sabe, montar uma família. Mas montar uma família nova, você não vai montar do zero. Você não vai precisar aprender a roda de novo. Você tem a experiência dos pais, não é? Os pais também têm que estar presentes ali. Para quê? Para passar a experiência. Faz desse jeito que é melhor.
compra tal fralda que é melhor, é mais barata até. Você tem toda uma carga ali de experiência, de vida, que pode ser passada, para você não começar do zero. Né? Então, vocês estão vendo que desde o zigoto, que você tem a mãe, até a independência do seu filho, vai toda uma vida que você tem uma dependência, seja dos adultos, do pai e da mãe, mas também que envolve uma dependência mútua entre o pai e a mãe, para dar conta desse recado, para poder tornar essa pessoa independente. Então, é um trabalho, provavelmente, de grupo, né? Um trabalho em conjunto aí, que tem que estar em harmonia. Isso, veja, só mostrando que, focando no aspecto animal, né? De tornar a pessoa apta, isso se a pessoa, né, não tiver nenhuma deficiência, né? Nós sabemos, às vezes a pessoa nasce com alguma deficiência, exige mais ainda um auxílio mútuo, né, do pai e da mãe com aquela criança. Com relação ao ser racional, porque o homem não é só animal, tem uma parte racional. A parte racional, nós pensamos em racionalidade, pensamos em inteligência. A inteligência quer conhecimento. A inteligência quer adquirir conhecimento, né? Ela quer preservar esse conhecimento, reter na memória, quer produzir novos conhecimentos, e é natural que queira transmitir também esses conhecimentos. Todo mundo quer transmitir aquilo que aprendeu. Sejam coisas certas e boas, sejam coisas más e erradas. Todo mundo quer passar isso aí para frente. É um conhecimento que se tem. Claro que eu estou falando aqui da parte boa, né? Produção de um conhecimento bom. Um conhecimento que vá agregar. Mas não só isso. Vimos que o ser humano ele tem uma alma que tem inteligência e também tem vontade. Essa vontade ela tem que ser treinada também. Né? Por quê? Porque você vai ter que buscar superar desafios na vida. A vida não é um mar de rosas, em que quando você é criança, cai um prato de comida na sua frente, de repente tira o prato de comida, cai um pó de sobremesa na sua frente. Não é assim. Você tem que ir buscar, tem que ir atrás. Então, tem desafios, tem obstáculos a serem vencidos. Né? A vida não é fácil. A vida, como diz não sei se vocês leram um livro chamado Fazendo a Própria Cama, é de um soldado americano, do batalhão especial lá, em que um castigo do soldado era entrar na água do mar, saía da água do mar e rolava na areia. Esse era o castigo. Então, certa vez, o autor desse livro, ele foi acordado no meio da manhã, só ele. Foi acordado, mandaram ele ir para o mar, de pijama, ir para o mar, voltar e rolar. E aí, o tenente que fez isso com ele, falou assim, você sabe por que você está sofrendo esse castigo? Ele falou, não, o que eu fiz? Então, você não fez nada. Isso é para você aprender que a vida é injusta. E você tem injustiças na vida. Isso é verdade. Nós vemos isso na nossa vida. Às vezes você não fez nada de errado, mas você está sofrendo alguma coisa. Acontece. E você tem que ter brio, você tem que ter uma vontade para superar esse tipo de coisa, né? Porque vai acontecer em maior ou menor grau, em maior ou menor intensidade. E você tem acesso aos bens, você tem que ter capacidade para saber escolher e usar esses bens. A sua vontade quer simplesmente ficar deitado, tomando chocolate, vendo o seu seriado Netflix, mas a vida está correndo. Você precisa se esforçar, você precisa se dedicar, precisa trabalhar, tem que estudar. A vida não é um mar de rosas, né? A vida não é um deleite eterno. Não, pelo contrário. Você tem que saber priorizar as coisas. A sua vontade quer uma coisa, mas você sabe que tem que fazer outra. Então, toda essa educação da vontade está embutido aí, nesse ser racional que nós somos. De tal maneira que essas virtudes que regram isso, que regram a vontade, a prudência, a fortaleza, a temperança no uso das coisas, tudo isso faz parte da educação da vontade, a educação da inteligência com relação aos conhecimentos, tudo isso depende
depende dos adultos saberem conduzir os seus filhos. E depende, claro, da harmonia entre o pai e a mãe, para que o pai e a mãe proporcionem isso aos filhos. Porque não é 100% do tempo que está com o pai, não é 100% do tempo que o filho está com a mãe. Está uma vez com um, uma vez com o outro, com diversas situações, e nessas situações do dia a dia, o pai ou a mãe vão apresentando esses ensinamentos, esse guia para regrar tanto a inteligência quanto a vontade do filho. Né? Então, existe uma dependência aí do filho com os pais e dos filhos e dos pais entre si, para desenvolver aquela criança que está sob a sua responsabilidade. Né? O aspecto social. Se fosse só isso, cada um vive na sua casinha ali, ótimo, é o seu mundinho, estaria tudo bem. Situação sob controle, né? Ambiente controlado. Mas, além de viver na família, nós vivemos numa sociedade, com outras famílias, com outras organizações. O homem é um ser social. Então, primeiro grupo social é a família. É bom que tenha uma ordem interna, porque cada um tem que saber os seus limites ali. Já vai aprendendo dentro de casa. Eu costumo dizer para os meus filhos, aprendem dentro de casa para não fazer feio e errado lá fora. Porque se você faz feio e errado aqui dentro, você vai fazer feio lá fora também. Então, acostume-se a fazer aqui dentro tudo bem certinho, porque naturalmente você vai fazer fora certinho, né? Vai ser mais fácil. Lá fora, a pessoa vai se deparar com situações em que ela vai ter que trabalhar em grupo, defender uma ideia, né? Ser atacada, ter que admitir que está errado, isso é o convívio social. Diferentemente da família, dentro da família que os irmãos acabam saindo no tapa às vezes, né? Na sociedade fora não, você não pode. Não dá para fazer isso. Você tem que engolir sapo. Você pode tentar impor sua ideia, mas isso dentro de certas regras, né? Você vai ter acesso a vários bens que outros produziram. Você vai ter acesso, você vai ter direito a esses bens. Às vezes você não vai ter esse direito. Você vai ter que conquistar o direito de ter esses bens. E muitas vezes você vai ter que contribuir para produzir outros bens, que às vezes não é para você mesmo, é para outros ainda, né? Para a sociedade. Enfim, você não é uma pessoa que vive sozinha, você também tem responsabilidades dentro da sociedade, porque assim como você recebeu, você tem que contribuir. E você consegue isso trabalhando em grupo, por isso que temos aí direitos e deveres, e esse desenvolvimento, eu colocaria aí como moral, ou desenvolvimento social, digamos assim, né? Guarda relação com a formação que você recebe dentro de casa. Né? E você vê que, para dar cabo disso, o pai e a mãe também é fundamental. Porque às vezes o que um pai exige, às vezes é exagerado, então a mãe dá um tempero, ou vice-versa. Quando a mãe exige demais, às vezes o pai dá um tempero, não é bem assim. Então, busca-se aí um equilíbrio, né? Às vezes é um equilíbrio dinâmico, né? Mas que isso vai ajudando na formação moral de como conviver em sociedade, né? Então, o papel dos pais aí também é fundamental, do que simplesmente largar uma criança para ela aprender aos trancos e barrancos, né? É mais provável que ela se dê mal. É melhor, então, aprender dentro de casa, junto da família, né? Para poder depois ser posta à prova de fato quando for para o convívio social. Tem esse aspecto social. E todo ser humano, ele nasceu homem ou mulher. E vemos aí que, seja no aspecto biológico, seja no aspecto psicológico, vemos que existe uma complementariedade. Isso, estudando, você percebe isso. Eles são seres, homem e mulher, são complementares. Né? E exatamente essa complementariedade, tanto física quanto psicológica,
ela é boa e ela é necessária para formar novos seres humanos, né? Então, a matéria que é dada, seja do homem, da mulher, e a parte do desenvolvimento intelectual, moral, social de cada um tem uma experiência de vida. Quando juntam os dois, toda essa carga de experiência, de formação, vai ser passada depois para os filhos, né? Então, essa complementariedade, você vê que ela é muito benéfica para a formação do filho, né? Então, experiências que um cônjuge teve, formação que um cônjuge teve, o outro não teve, e vice-versa. Então, existe aí uma totalização, digamos assim, de experiências, que, claro, que não se exaure, mas que vai ser fundamental, que vai ser bom para a formação do filho. Então, seja no aspecto físico, seja no aspecto psicológico, no aspecto dos temperamentos, né, da caracterologia, tudo isso é bom, é benéfico para dar suporte para o filho que está em desenvolvimento. No caso, e o homem, ele é gerado por um homem e por uma mulher. Então, na geração, nós vemos isso analisando a realidade, vemos que os minerais, eles seguem certas regras, certas leis da fisicoquímica para crescer. Só que é um crescimento meramente passivo, e depende totalmente do ambiente, né? O vegetal já segue as leis da bioquímica. Já existe uma certa atividade aí. Mais ainda com os animais. Só que os animais seguem as leis do instinto, né? Periodicamente, ao longo do ciclo da vida dos animais, você tem os períodos da reprodução, tem os períodos da caça, do convívio. Isso é periódico, só que é pelo instinto. Isso já está programado. E no homem, como ele é um animal racional, ele tem uma parte fisiológica, mas tem uma parte racional, que exatamente te faz com que você tenha que seguir certas leis morais. Resgatando aquele exemplo do teste, né? Sabendo que o ser humano é de tal jeito, eu tenho que seguir aí de maneira deliberada, não por instinto, mas de maneira deliberada, para que eu não tenha mais prejuízos. Isso a gente vai comentar, né? Mas se eu deixasse simplesmente a minha parte animal me regrar, nós não poderíamos viver em sociedade. A sociedade, ela não existiria. Haveria exatamente a extinção da raça humana. Como nós somos racionais, o homem, ele consegue compreender certas leis, certas coisas que o homem deve seguir, porque se não seguir, vai dar problema no rolamento, no amortecedor, enfim, vai dar um monte de problema, né? Eu não vou conseguir tomar a minha sopa de garfo, não dá. Se eu for tomar de faca, eu vou me cortar. Ou seja, vai ter prejuízos. Se o homem seguir de maneira racional uma coisa que ele compreendeu, os benefícios virão, né? Então, o homem tem que seguir certas leis, não de instinto, não da fisicoquímica, não da bioquímica, mas são as leis morais. Isso todos os povos compreenderam, todos os povos tinham, em maior ou menor detalhe, alguns mandamentos que regravam a vida social, para que houvesse um mínimo de convívio social ali. Posto isso, então, com todos esses pontos que analisamos, desde a parte animal do ser humano, indo até a parte social, de como que ele é gerado, aí nós podemos responder o que é o casamento. Surge aqui, então, respostas, eu vou ler aqui para vocês. Casamento é a associação de um homem e de uma mulher para a geração, parte animal, e educação, parte racional, desses novos homens e para o bem mútuo dos dos cônjuges. Para que essa definição ela vem exatamente definir tudo aquilo que nós vimos. Existe uma dependência dos filhos com relação aos pais, existe uma dependência mútua entre os cônjuges. Para quê? Para dar prosseguimento
para esse projeto de vida, eu diria até, né? É um projeto de vida. Isso que deveria ser encarado. Quando um casal, eles, por motivos diversos, são atraídos e eles decidem ter uma união mais séria, comprometida, ou seja, eles vão se casar, é um projeto de vida que se começa. Deve ser encarado dessa maneira. De maneira, vamos dizer assim, eu diria, ou natural ou instintiva, digamos assim, me parece que mesmo aquelas pessoas que não são ligadas à religião, quando elas vão se casar, elas não se casam já pensando em se separar. Me parece que todo casal, isso quem me disse foi um padre, todo casal ali no momento que está para firmar um compromisso, eles, de fato, eles desejam que seja uma coisa perene, né? Seja por um motivo romântico até, seja por um motivo mais instintivo, mas enfim, ninguém casa para dar errado. Todos casam para que dê certo. Só que tem que verificar antes quais são os reais motivos que cada um está ali para casar, né? E se não for esse o motivo, que a natureza humana que nos mostra, a própria análise da realidade da natureza humana nos mostra que o casamento é feito para a geração de novos filhos, de novos seres. Porque se você nasceu e obteve os benefícios de uma sociedade, você deve contribuir para que essa sociedade se mantenha. E uma sociedade se mantém com novos indivíduos. Esses novos indivíduos vão ter novos casamentos, vão formar novos núcleos sociais. E assim, de fato, aí sim, a sociedade pode progredir, como se tanto quer. Todo mundo fala de progredir a sociedade, de evolução, né? Eu não diria evolução. Mas não começar do zero. Você vai galgando patamares cada vez maiores de desenvolvimento. Mas por quê? Porque você não começa do zero. E você só pode ter esse tipo de dinâmica se você tiver consciência de que o casamento é para formar novas pessoas, com essa mentalidade também, com esse pensamento, com esses princípios, propriamente. Né? E o padre Leonel Franca, tudo isso aqui é do padre Leonel Franca. Ele coloca uma coisa bem interessante com relação à definição entre um homem e uma mulher. Eu não vou entrar aqui na discussão, mas aqui ele está combatendo a poligamia e em outras coisas, outras sociedades, a poliandria, né? Porque entre um homem e uma mulher. E ele diz, então, essa unidade de educação, de formação, só é possível na estabilidade de um pai e uma mãe. Não diversos pais e uma mãe, ou diversas mães e um pai. Isso aí, na verdade, vai produzir, na verdade, um esfacelamento das coisas. Mas não vou entrar nisso aqui. Só que ele diz uma coisa interessante, que o ciúme é a natureza humana clamando pela monogamia. Porque o ciúme é uma coisa que surge, digamos assim, naturalmente em qualquer casal. Sem dúvida alguma. Então, e Deus é ciumento, está dito no Antigo Testamento, né? Eu sou um Deus ciumento do meu povo. Este é o meu povo. E o meu povo só tem a mim como Deus. Aqui se vê uma estreita ligação com a religião. E o Papa Leão XIII, na sua encíclica, ele comenta isso, que se você observar os casais nos vários povos, não é só na religião católica, mas todos os povos antigos, que eram pagãos, havia um vínculo aí, havia uma ligação ali, um pé na religião. Se via no casamento como uma coisa sagrada, uma coisa ligada à religião. Isso eu vou comentar quando entrar no matrimônio. Esse aqui é um ideograma japonês para pessoa. Pessoa chama-se hito. E o ideograma japonês para a pessoa são esses dois traços aí. E uma vez o meu pai ele comentou uma interpretação muito interessante que se dá para esse ideograma.
é que uma pessoa, para ser de fato pessoa, ela tem que ter um cônjuge. Então, o homem e a mulher. Se você tira um, o outro cai. Se você tira outro, o outro cai. Os dois se mantêm, os dois podem ser plenamente pessoas ao estarem unidos. E unidos aqui em casamento, sem dúvida alguma. Para se manter de pé, um apoia o outro. Essa dependência mútua que existe entre os dois. Claro que os dois têm que ter o mesmo princípio, né? Não adianta, por isso que aí é o erro romântico. Eu vou casar por quê? Porque eu gosto dela. Porque ela gosta de mim. Uma hora você não vai mais gostar dela e acabou o casamento então. Não. Se você tiver essa visão de um projeto de vida em que você tem uma incumbência, um objetivo, uma função aí, que é gerar novas pessoas, os dois tendo esse mesmo objetivo, então converge. Então, aí faz todo sentido e você ganha força, né? Alguém pode até perguntar, não é o tema aqui dessa aula, né? Mas essa questão surge naturalmente. Mas e o celibato? Como é que fica? Você tem os padres, que são celibatários, você tem as religiosas, que são celibatárias também. Então elas não seriam pessoas plenamente? Não, aí é um dom especial de Deus, né? Mas que envolve também um casamento. E aí que é curioso que, apesar da, vamos dizer assim, infertilidade que a vida de um padre celibatário ou de uma religiosa celibatária tem, existe uma grande fecundidade. Por quê? Porque o padre ele vai se casar com a igreja. E ambos é que vão gerar filhos espirituais novos. Assim como as religiosas se casam com o nosso Jesus Cristo. Para dar cabo também da missão própria delas, no aspecto religioso, né? E gera uma fecundidade grande. Graças à oração das religiosas no claustro, existem religiosas que vivem no claustro, o que elas fazem? É rezar. Graças às orações delas, é que é possível uma vida ativa fora. Se não fosse a vida contemplativa das religiosas, a vida ativa de nós leigos não seria possível. Porque, afinal de contas, nós não temos, digamos, o dom, né, ou a missão de rezar, mas tem que rezar. Sem mim nada podeis fazer, nosso Senhor disse, né? Então, quem pode rezar, reza pelo outro, para trabalhar, né? Então, eu não vou entrar nesse detalhe, mas os padres se casam com a igreja, as religiosas se casam com o Nosso Senhor. E isso é muito fecundo. Por quê? Porque está aí a ação de Deus Nosso Senhor. Porque isso é propriamente um dom dado por Deus, né? Então, isso não fica... isso não quebra a premissa, o princípio, né? De que isso quem diz é Nosso Senhor, no Gênesis, né? Não é bom que o homem esteja só. Por isso que ele criou da costela de Adão, Eva, né? Por isso que é bom, para aqueles que não têm a vocação sacerdotal ou religiosa, é bom que se case exatamente para dar a matéria-prima para que novas almas sejam feitas. Deus onipotente quis se fazer limitado. Deus onipotente quis depender de um casal para que o casal forneça a matéria, o DNA, para que aí sim ele possa criar uma alma nova e infundir uma alma nova para que ela possa ter a chance de participar da alegria no céu. Deus podia simplesmente criar 1 bilhão de seres humanos, mas ele não quis assim. Ele quis depender, ele quis chamar o auxílio de um casal para fazer isso. Então, no livro do padre Leonel Franca, ele coloca bem nesses termos. É uma nobre, é uma difícil missão, mas é uma nobre missão. Quando você envolve a religião aí, você vê que isso ganha cores de maior relevo, né? Fica muito mais importante e muito mais interessante aí. Não é uma mera visão natural. Que, de propósito, eu estou colocando aqui. Para mostrar que, do ponto de vista natural,
é muito conveniente, é muito justo que um casamento seja, e os antigos povos pagãos viam assim também, que o casamento seja perene, que seja para a vida inteira, até que um dos cônjuges morram. Por quê? Porque é provavelmente uma vida inteira em que você vai formar novas pessoas. Isso se dá numa vida. Não dá para você ficar casa, separa, casa, separa, casa, separa. Aí isso aqui fica totalmente comprometido, né? Ainda uma coisa que eu queria comentar também é a palavra útero. Ela tem uma origem do grego e significa lugar, órgão, local onde se forma um novo ser. Veja, essa a palavra grega é metra, na verdade, né? Úterum seria do latim e o correspondente grego é metra. Então, os próprios pagãos, eles tinham noção de que o local onde se dá a gestação é de um novo ser. Então não tem nada a ver com essa história de que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Não, porque ali está um novo ser, não é seu corpo. É um outro ser que está ali. Então, você não tem a plenitude do domínio sobre aquilo lá. Você não pode fazer o que você quiser. Não, porque já é um novo ser humano. Isso também seria uma outra aula, né? Mas um zigoto já é um novo ser humano. Zigoto. Só não está plenamente desenvolvido, mas já é um novo ser humano. Então, embora vocês não, na Grécia Antiga, na Roma Antiga, você não tinha microscópio para observar, eles já tinham noção de que aquilo é um local separado para a gestação, para a formação de um novo ser. Então, já aí os antigos nos dão uma lição de que o aborto ele é condenável. Agora, com a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com a redenção, resgatando o caráter religioso, porque ele existe, porque resgatando o Antigo Testamento, não é bom que o homem esteja só, e criou a mulher junto, estou uma pessoa, né? Eles são complementares, né? Mas com qual finalidade? Não era a finalidade de ajudá-lo na lavoura. Não, exatamente para propagar a humanidade, para propagar a espécie humana. Revestido desse caráter sobrenatural, que é a religião que dá, né? O Senhor, então, ele resgata aquilo do Antigo Testamento e traz para o Novo Testamento, já elevando a condição do casamento, não a uma mera associação entre um homem e uma mulher, para uma finalidade natural. Aí tem uma finalidade sobrenatural. O casamento, então, nós costumamos dizer o sacramento do matrimônio, ele é alçado ao status de sacramento. Ou seja, é uma via, é um canal de transmissão da graça santificante. E essa graça santificante é especial para o homem e para a mulher, para o cônjuge, para os cônjuges, né? Para o marido, para a esposa, porque é uma tarefa difícil. É uma tarefa nobre, mas é difícil. E com a graça especial dada no sacramento do matrimônio, aí isso torna-se possível. Por isso que o sacramento do matrimônio, ele vem para conferir a graça aos cônjuges para a sua missão. Qual a missão? Que é associar-se. O sacramento é católico, tem que ser entre um católico e uma mulher católica, né? Para gerar novas pessoas, mas não agora para a sociedade, para o benefício da sociedade, para o bem comum. Agora com vistas maior, com um passo adiante, é para povoar o céu. É Deus querendo que o casal participe também, não só da geração de novos seres humanos, mas que o casal participe para a salvação das almas, de novas almas ali, que são agora sob responsabilidade. E claro, para dado que são complementares, um tem qualidade, mas também tem defeitos.
O outro tem qualidade e também tem defeitos, para que os dois se ajudem mutuamente para irem para o céu. Os dois têm direito à graça santificante do matrimônio. E essa graça deve ser utilizada tanto para a educação dos filhos, para que eles vão para o céu, mas também para que o cônjuge vá para o céu também. Né? Daí se vê que o objetivo agora é externo ainda, só que é maior, é sobrenatural. Daí se entende por que devemos amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo o meu cônjuge, eu amo o meu filho, mas sobretudo eu amo a Deus Nosso Senhor. E Ele me manda. Você tem que fazer de tudo para você se salvar e para o seu cônjuge, para o seu filho também se salvar. Tendo isso como objetivo, como meta, né? Então, as dificuldades que aparecem, e nós sabemos que tem muitas dificuldades, é só com a graça mesmo que é possível suportar essas dificuldades e levar adiante esse projeto. Daí a necessidade de frequentar os sacramentos, né? Ter uma vida, como se fala, ser um católico praticante. Não é que isso é uma necessidade, além de ser uma obrigação, uma necessidade, para nós bebermos das graças de Deus para levar a cabo essa missão. Né? Então, o matrimônio, agora no matrimônio católico, né? Dentro do contexto católico, é a associação de um católico, de um homem católico, de uma mulher católica, com a finalidade de povoar o céu. Isso não é uma interpretação minha, né? Isso vem da própria igreja. Veja que o Papa Leão XIII diz. O Papa Leão XIII diz: finalidade primeira do matrimônio, gerar filhos para a igreja. Ele cita a carta aos Efésios, com os cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Nós geramos novos filhos para congregar a família de Deus Nosso Senhor. Temos Deus como Pai, Nossa Senhora como Mãe, e como filhos de Deus, filhos adotivos, temos como herança o céu. Essa é a finalidade. Para que fosse criado e educado um povo ao culto e à religião de Cristo, verdadeiro Deus e nosso Salvador. Isso é o catecismo romano. O catecismo romano, o catecismo que vem do Concílio de Trento, vem e nos diz assim, que é exatamente, nós devemos educar os filhos, gerar filhos, educá-los, para que eles prestem o devido culto a Deus. O devido culto a Deus, ou seja, o culto agradável a Deus, é ir à missa. Devemos educar os filhos para que eles, um dia nós vamos morrer, para que eles continuem a prestar o devido culto a Deus. E aí entra, nos tempos de hoje, a defesa da missa e de tudo que isso tem de consequência. Né? E citando Efésios de novo, capítulo 6, versículo 4, pais, criai os vossos filhos na disciplina e na correção do Senhor. Aí é uma ordem direta dada. Nós devemos criar os filhos na disciplina, ou seja, educá-los, né? Na disciplina e na correção do Senhor. Tudo visando o céu. Tudo com objetivo para o céu. Sem dúvida alguma, é bom, é desejável, não é? Você queira direcionar seu filho para uma carreira, queira que ele tenha um bom emprego, que ele tenha sucesso na vida, só que mais do que isso, é que ele tenha o verdadeiro sucesso. Qual o verdadeiro sucesso? É que ele se salve. Esse é o nosso objetivo maior. Né? Continuando com o Papa Leão XIII, e ele agora coloca como a segunda finalidade, porque isso é a definição do matrimônio, né? Tem uma finalidade principal, primeira, a geração de novos filhos, e a finalidade segunda, é necessário que eles tenham sempre ânimo, eles quem? Os cônjuges, sempre o ânimo disposto a entender que um deve ao outro um amor grandíssimo, uma fé constante, uma ajuda inteligente e contínua. Aqui ele está direcionando aos cônjuges. Sabemos o quanto é difícil a convivência. Cada um tem um defeito, cada um carrega uma educação que teve da família anterior, né? Todos nós temos isso. E eu não lembro agora, é São Paulo que diz, suportai-vos uns aos outros, né? É carregar o fardo do defeito um do outro, né? E aqui está o mandato de Leão XIII, no matrimônio católico, com as graças do matrimônio, devemos
ter um amor grandíssimo um pelo outro. Um amor não sentimental. É um amor que tem por objetivo a salvação. Uma fé constante. É o que a igreja nos ensina. Uma ajuda mútua inteligente e contínua. E já o Papa Pio XI, o matrimônio não foi instituído nem restaurado pelos homens, mas por Deus. Ou seja, quem fez o homem, animal racional, com sensibilidade, inteligência e vontade, social, homem e mulher? Quem criou? Foi Deus. Deus o criou dessa maneira. Logo, Deus quis que fosse dessa maneira. Por isso que o casamento não é uma instituição convencionada pelo homem. Não foi o homem que falou assim, vamos combinar assim, só um homem e uma mulher, tá bom? Vamos fazer assim. Não. Estudando a natureza humana, verificando como que é o homem, como que é o ser humano, nós vemos que ele é de tal maneira. E quem fez o ser humano? Foi Deus. Logo, Deus quis dessa maneira. Por isso que é Deus que instituiu o casamento. Não é bom que o homem seja só. Crescei e multiplicai-vos. Isso foi um mandato de Deus. Seja um mandato verbal, seja um mandato posto na própria essência do ser humano. Nós somos assim. E se nós seguirmos esse jeito de ser, nós teremos os benefícios. Aí sim nós teremos a verdadeira felicidade. Ainda que natural, mas é uma felicidade. E não essa ilusão que nós estamos vendo hoje, né? E se diz que ele foi restaurado. Por quê? Porque, claro, com o pecado original, isso aí, houve uma queda, né? Então começou a ter alguns desvios ali. Nosso Senhor volta, quando ele vem fazer a obra da redenção, ele mesmo diz, por causa da dureza dos corações dos judeus, houve um desvio ali, mas ele vem e reafirma, mas não era assim no começo. Então ele diz, o homem vai deixar o seu pai e sua mãe, a mulher vai deixar seu pai e sua mãe, e os dois serão uma só carne. E aquilo que Deus uniu, o homem não separe. Porque essa é uma instituição divina. Sendo divina, ele quer desse jeito. Não há poder humano que possa separar isso. Se separar, muito bem, é uma coisa artificial que está violando o mandato divino. E vai ter consequências, né? Então, não é uma convenção. Você pode legislar qual a idade que vai casar. O homem pode ter essa liberdade de legislar aqui. Porém, o casamento como instituição, isso vem de Deus. E aqui está no Gênesis, né? E nosso Senhor, em São Mateus, ele retoma isso. Quem criou o homem no princípio, criou um homem e uma mulher. Portanto, não separe o homem aquilo que Deus uniu. Então, seja por motivos naturais, isso traz benefícios para a sociedade, do ponto de vista meramente natural. Mas nós não podemos prescindir do sobrenatural. Por quê? Afinal de contas, nosso Senhor veio à Terra, se encarnou, morreu por nós, ressuscitou e deixou um sacramento, um matrimônio. Ele dignificou o casamento ali. Ele melhorou o casamento aí. Ele disponibiliza graças especiais para quem se casa nesse sacramento. Claro, com as devidas disposições. Não podemos prescindir disso. Então, embora se eu seguisse meramente a regra natural, o casamento ele é bom, que seja perpétuo até que um dos cônjuges morram, isso traz benefícios para a sociedade, ainda assim, existe o aspecto sobrenatural, que traz mais benefícios ainda. Isso sim nos garante a verdadeira paz, a verdadeira ordem na sociedade que Deus quer, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E o resto será dado por acréscimo. Então, se a sociedade, de fato, ela aceitasse seguir o que a igreja ensina com relação ao casamento natural e depois com o sacramento do matrimônio, aí sim teremos a verdadeira e tão almejada felicidade aqui na Terra para desfrutar depois eternamente no céu. Tá bem? Eu espero que com isso, pontuando esses argumentos,
quem já é velho se firme nos princípios para poder passar para os filhos, né? E os jovens que aí estão no mundo, né? Que talvez venham a casar ou que tenham que defender o matrimônio católico, né? Tenham aí alguns argumentos para defender o matrimônio. Por isso que até que a morte nos separe, tá bom? É isso aí. Vamos rezar? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Maria, auxílio dos cristãos. Rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.